Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Se você está ouvindo pela primeira vez este canal, eu quero lhe convidar para que você deixe o seu joinha, para que o YouTube compartilhe com outras pessoas. Entenda que o conteúdo faz bem, que o conteúdo é bom. E inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações. Todos os dias você vai ser abençoado e abençoada em nome de Jesus. E aqui você vai poder fazer suas petições de orações, vai ser atendido e atendida. Aqui você vai ser restaurado, restaurada. Aqui você vai encontrar consolo, conforto e força para que você não desanime, mas para que você continue firme na fé, para que você seja um vencedor e uma vencedora e as promessas se cumpram na sua vida. Em nome de Jesus. Deixe o seu joinha, inscreva-se e ative o sininho para receber todos os dias orações para você e para a sua casa, para que o inimigo não prevaleça. Amém. Vamos à leitura. Livro de Marcos, capítulo 7. Jesus e a tradição dos anciãos. E ajuntaram-se a Jesus os fariseus, alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. Muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. Fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. E lhe dizia: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste,
muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Chamando outra vez a multidão, Jesus lhe disse: ouvi-me vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é, que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. Jesus lhe disse: assim também vós estáis, sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher Ciro-fenícia. E levantando-se Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação. Rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse a Jesus: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então Jesus lhe disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. A cura de um surdo e gago. Jesus, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Lhe trouxeram então um surdo que falava dificilmente e rogaram que pusesse a mão sobre ele. E Jesus, tirando-o à parte de entre a multidão, lhe pôs os dedos nos ouvidos e, cuspindo, lhe tocou a língua, e, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E lhe ordenou que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. A segunda multiplicação dos pães. Capítulo 8. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Jesus lhe perguntou:
quantos pães tendes? Lhe disseram: 7. Jesus ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E o puseram diante da multidão. Tinha também alguns peixes, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusesse diante deles. Comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobrou, levantaram 7 cestos. Os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, Jesus foi para as partes de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal. E saíram os fariseus e começaram a disputar com Jesus, pedindo-lhe para que o tentarem um sinal do céu. Jesus, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Deixando-os, tornou a entrar no barco, foi para o outro lado. O fermento dos fariseus. E eles se esqueceram de levar pão, os discípulos. No barco não tinham consigo senão um pão. Ordenou-lhes Jesus, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Mas eles razoaram entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: Para que razoais? Que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000? Quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. Quando partiu os 7 entre os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhe disse: Como não entendeis ainda? Chegou a Betsaida, onde lhe trouxe um cego, rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, mas os vejo como árvore que andam. Depois disto, Jesus tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e lhe fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou Jesus aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Eles respondendo, disseram: João, o Batista, e outros, Elias, mas os outros, um dos profetas. Jesus lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Começou Jesus a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas Jesus, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes
as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e deste evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua vida? Ou que daria o homem pelo resgate da sua vida? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e deste evangelho, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai e com os seus santos anjos. Amém.